Sejam muito bem-vindos a essa aula de hoje sobre a Júlia Lopes de Almeida. Falaremos sobre ela, a escrita feminina no final do século XIX. Apresentaremos brevemente a Júlia Lopes, o contexto do romance A Falência, que é o principal romance dessa autora, e leremos algumas partes do romance emblemático de Júlia Lopes de Almeida, Crise e Queda de um Sistema, este artigo de Zaide Lupinati. Então, a escrita de Júlia Lopes, ela sim se coloca, né, dentro do contexto do século XIX, contudo, não exatamente é uma obra realista, não exatamente é uma obra naturalista. Nós vimos, né, que o realismo ele busca essa representação objetiva da realidade, tem um foco muito persistente na crítica social, na análise psicológica dos personagens. Já o naturalismo, ele é uma vertente mais radical do realismo, que enfatiza a influência do meio sobre o comportamento humano. E a escrita de Júlia Lopes ela vai se distanciar um pouco dessas características marcadas do realismo e naturalismo e vai ser tradicionalmente colocada pela crítica literária do contexto mais amplo daquilo que se chamava a Belle Époque, a Belle Époque brasileira. É considerada, então, a Júlia Lopes uma das principais, ou a principal escritora da Belle Époque, e que era nesse período, ali entre o final do século XIX até o início da Primeira Guerra, caracterizado pelos avanços tecnológicos, pelo otimismo cultural, um período de relativa paz entre as potências principais. No Brasil, ela se dá no mesmo momento do realismo e naturalismo, mas é muito mais ampla do que o movimento literário, não se diz respeito apenas à literatura, né? Está relacionada a essa atmosfera cultural, social da época, né? Tem um foco no progresso. Vamos ver que a escrita literária da Júlia, ela também tem foco nesse progresso, né? Ela trata muito a respeito disso nos seus romances, sobretudo. Foca na modernização, na influência da cultura europeia, sem ser necessariamente, né, a Belle Époque, um movimento literário. A Belle Époque não é um movimento literário, como realismo e naturalismo, mas é ali um período muito mais amplo que se relaciona, né, não apenas com a literatura. O período que ocorre, né, do final do século XIX ao início do século XX e se estende até a Semana de Arte Moderna, sendo caracterizado por esses avanços tecnológicos, arquitetônicos, urbanos, florescimento das artes, da moda e da literatura. Então, nesse século XIX, no mundo, e aqui a gente já começa a entrar um pouco no artigo que nós vamos ler mais para frente, a literatura ela cresce no exercício da função social dela, né? Os escritores se tornam mais profissionais, vamos dizer assim, eram mais respeitados enquanto profissionais da escrita literária. As conferências literárias eram acontecimentos sociais e não apenas, né, no Brasil, mas a literatura no mundo a partir de então é vista como com essa característica profissional. Continua sendo um privilégio das classes. As mulheres, elas podiam, né, participar dessa vivência da literatura como leitoras, como ouvintes, como assistentes de salões, de teatros, nessas conferências. Contudo, elas não produziam literatura, né? Embora a literatura já beirasse o profissionalismo, a mulher estava excluída. Por quais razões, né? Pelo preconceito, pela religião, pelos limites do papel que a mulher deveria desempenhar na sociedade burguesa. Então, como diz o Guilherme Barpe, que é um dos pesquisadores, né, de Júlia Lopes, ele já dizia, né, ele já disse na sua dissertação de mestrado que as escritoras do século XIX, elas foram apagadas só por serem mulheres. Elas eram apenas toleradas, não eram respeitadas. Então, apesar de tudo isso, nos diz a nossa articulista, na Inglaterra, foi quando a mulher, né, deu origem ao nascimento do romance, né, no século XVIII. Hoje nós lemos ainda Jane Austen, a Elizabeth Gaskell, George Eliot, também bem superiores aos romances franceses, né, desta época, estes aí todos escritores ingleses. E muito ainda hoje se diz que é mais fácil que a gente conheça um livro como Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, do que propriamente um livro como A Falência, da Julia Lopes. Então, no Brasil, para as mulheres, o percurso foi muito mais difícil, né? A literatura era uma válvula de escape daquele confinamento que viviam, e foram poucas que buscaram, que puderam realizar-se nessa profissão.
que venceram esses preconceitos do meio, da família. Pouquíssimas, né, geralmente parte da aristocracia brasileira. É, as mulheres, de modo geral, elas não tinham acesso às escolas, né? Suas leituras eram orientadas para o ideal mulher do lar, não tinham a liberdade de movimento, de viagens, e, sobretudo, elas não tinham a liberdade de discutir suas ideias. Logo, Julia Lopes se torna a escritora mais importante desse período. Ela é considerada pela Guiomar Torresão a primeira escritora do país. Por Peg Sharp. Ela é a primeira dama da literatura brasileira da Belle Époque, muito embora este título, né, primeira dama, ainda seja bastante problemático. Ela possuía a consciência de exercer a literatura como uma profissão. Foi casada com um homem de ideias mais largas, né, que não a limitava, não tolhia eh, as suas ideias literárias. E também foi oriunda de um lar moderno, né, um pai que estimulou a escrever desde sempre. Ela viveu por 71 anos. Nasceu no Rio de Janeiro em 1862, escreveu 25 obras, 12 romances, contos, literatura infantil juvenil, jardinagem, comportamento e viagens, peças de teatro. Seus exemplares chegaram a alcançar 5.000 exemplares, né? Seus livros chegaram a alcançar 5.000 exemplares com várias edições. Então teve bastante sucesso, vamos dizer assim, para o tempo em que ela viveu, né? Mais sucesso do que muitos outros autores que hoje são aí colocados no cânone literário do século XIX, né? Então, ela não foi apenas uma romancista, né? Ela foi também jornalista. Então, ela escreveu por mais de 30 anos em jornais brasileiros de grande importância, como O País, em que ela era colunista semanal. Tem mais de 200 crônicas publicadas na imprensa. E tinha ideias muito progressistas, né? De defesa da educação, de emancipação da mulher, do voto feminino, a melhoria da qualidade de vida das populações mais pobres, os temas polêmicos, né, como a derrubada do Morro de Santo Antônio, a que ela se opunha ferrenhamente. Hoje a crítica literária diz que ela escreveu sobre os cortiços muito antes de Aloysio de Azevedo, que é o autor de O Cortiço, né? Como nós vimos na aula passada. Ah, Então, ela nasceu e cresceu nessa família aristocrática, né? Incentivava as artes. Com 19 anos, ela publicou seu primeiro artigo na Gazeta de Campinas. E ela casou-se com esse poeta e jornalista chamado Filinto de Almeida, com quem teve 4 filhos, conciliados ali com o exercício da sua profissão, que era bastante ativo, né? Ela era palestrante e viajava muito para poder divulgar esses livros. O que era absolutamente inédito, né? Afinal de contas, as mulheres elas eram absolutamente invisibilizadas, né? Precisavam dessa autorização de pais e maridos para viajar, até mesmo para viajar. Defendeu a escravidão, defendeu a abolição da escravatura, a, foi a defensora da educação para as mulheres, do divórcio, dos direitos civis, né? Uma escritora que estava ali à frente do seu tempo. Então, ela se tornou uma das escritoras mais publicadas da Primeira República, que vai até 1930, contribuindo com artigos e matérias que abordam direitos sociais, vulnerabilidade da mulher, sua época, nas principais revistas daquele período. Passou grande parte da sua vida no bairro de Santa Teresa, no Rio, e ela fazia esse papel de receber, né, em sua casa, ali no salão, o salão verde da sua casa, a intelectualidade da época para os saraus foi quando se tornou, né, uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras e teve aí a infelicidade, né, de não poder ser empossada, porque o estatuto daquela época, inspirado na Academia Francesa, não permitia mulheres. E acabou sendo empossado em seu lugar seu esposo, que se tornou então um acadêmico consorte. Ele que passou a ocupar então a cadeira que era destinada a Julia Lopes, a cadeira número 3, passou a ter esse título de acadêmico consorte, acadêmico cônjuge, né? Ah, Essa cadeira que foi criada, né, com o nome da Júlia, mas que ela não pôde, então, naquela época, ser empossada.
ultraje, né, para a intelectualidade do nosso país, para a pessoa, né, escritora da Julia Lopes. Ah, era uma participante ativa, né? Participava das reuniões, contribuía ativamente para a criação. Apenas não foi possada, como também ela foi esquecida, né? Sofreu esse ostracismo na literatura brasileira. E essa questão das mulheres na academia só foi modificada em 1977, com a entrada de Raquel de Queiroz para a ABL. Ah, apenas na década de 70, com a proliferação das pós-graduações, né, no Brasil, o avanço das pesquisas nas áreas de letras e ciências sociais, houve a redescoberta da Júlia e do seu trabalho, além de outras autoras, né, que também foram esquecidas neste período. E em 2017, a ABL faz ali uma retratação homenageando a autora, né, reconhecendo a injustiça que ela sofreu à época por não ter podido assumir a sua posição na academia. Ela não foi a única, né, escritora, obviamente, a ser apagada, a sofrer esse ostracismo, mas também outras professoras, escritoras, poetas, jornalistas, né, educadoras de grande prestígio e importância política, tiveram seus nomes e suas obras esquecidas. Algumas dessas mulheres, né, que escreveram naquela época, por exemplo, Júlia, as gaúchas Cândida Fortes Brandão, Andradina de Oliveira, a Adélia Maria Benedicta Bormann, ela que muitas vezes é confundida, vamos dizer assim, muito entre aspas, né, com a Maria Firmina dos Reis. Essa fotografia geralmente é associada a Maria Firmina dos Reis, que, né, vamos ver. Na próxima aula, Maria Firmina dos Reis foi a única mulher escritora negra, professora de grande sucesso nesse período, grande produção literária e é sempre embranquecida, né? E essa figura, essa imagem da Adélia, geralmente é colocada associada à imagem de Maria Firmina, erroneamente, né? Erroneamente, vamos dizer assim, talvez, né? Justamente como uma tentativa de embranquecimento da própria Maria Firmina. Maria Clara Cunha dos Santos, né? Uma outra escritora gaúcha. A gente vê que no Rio Grande do Sul a gente tem a proliferação maior de mulheres que foram respeitadíssimas na época, né? Grandes professoras, fundadoras de escolas mistas, assim como Maria Firmina dos Reis, lá no Nordeste do Maranhão, né? Temos também Francisca Clotilde no Ceará, Inês Sabino, na Bahia, Nísia Floresta, talvez uma das mais reconhecidas deste período, né? No Rio Grande do Norte. Amélia de Freitas e Bevilacqua, que era piauiense. E Maria Firmina dos Reis, objeto da nossa próxima aula. Josefina Álvares de Azevedo, paraibana. E no Rio de Janeiro também tivemos um número maior, né, de escritoras que também foram protagonistas de suas escritas literárias naquela época, mas que sofreram ostracismo, como Albertina Berta, Carmen Dolores, que era o pseudônimo da Emília Bandeira de Melo, e a filha da Carmen Dolores, que era a Crisântemo, Maria Cecília Bandeira de Melo de Vasconcelos. A gente observa então que há um maior número de escritoras cariocas, gaúchas e algumas outras escritoras, né, espalhadas aí pela região Nordeste, pela região Norte, e que sobrepujaram aquele período, que fizeram diferença ali na educação, fundaram escolas mistas, mas que foram também é, silenciadas, apagadas do cenário da literatura brasileira do século XIX e que só posteriormente, né, em 1970, com o surgimento das proliferação, né, das pós-graduações no país, elas começaram a aparecer aí nesse debate sobre a literatura do século XIX. Já nos dizia, né, a nossa articulista, que não é uma força de expressão dizer que elas foram apagadas, exatamente por isso eu trouxe aqui algumas das suas fotografias, para que vocês tenham mais ou menos noção de quem eram essas pessoas. Não era uma força de expressão, né? Hoje a gente ainda tem a dificuldade de encontrar os originais das suas obras,
tanto nas bibliotecas brasileiras quanto em sebos, e algumas estão disponíveis apenas no exterior. Então, a Júlia Lopes, ela foi muito celebrada ali na sua época, contudo, ela foi paulatinamente sendo esquecida. É, o que não deixa de ser estranho, né? Já que na literatura dessa época apresenta traços tão diferenciados do estilo e da temática da autora. Então, na década de 50, a Lúcia Miguel Pereira, que é uma importante crítica literária do país, escreveu sobre a Júlia. Uma das raríssimas críticas, né, que a gente encontra na década de 70 sobre a Júlia Lopes. Ela já dizia, né, a Lúcia Miguel, que os livros da Júlia, se nada possuem de original, revelam no seu tom familiar, na sua completa ausência de artifícios de afetação, inegáveis dons literários. Então, existem inegáveis dons literários na obra de Júlia Lopes. Mesmo que ela não seja original, mesmo que esteja ali no seu tom familiar, né? Existe uma grande simplicidade, tão rara sempre, né? E ainda mais no tempo em que ela escreveu, que era um tempo de mais de afetações, né, linguísticas. E a sua qualidade dominante é essa simplicidade da sua escrita literária que a torna tão atual ainda hoje. Ela nasceu no Rio, é filha de pais portugueses, casado com um intelectual português, passou muitos anos em Portugal. Contudo, ela trai, né, as leituras ali da pátria portuguesa, é, trai esse tom lusitanizante, né, que os leitores, escritores de Eça de Queiroz, os leitores de Eça de Queiroz, que se tornaram escritores, geralmente assumiam, né, esse tom lusitanizante. Ela vai trair isso, é, assumindo então uma exposição mais brasileira mesmo, mais é, voltada para o português do Brasil, sem, contudo, recair, né, nos vocábulos orais, no coloquialismo, né, nessa cor local. Ela assume um português castiço, contudo, sem a lusitanidade, sem essa característica lusitanizante na sua literatura. Ela tem um estilo com muito cuidado, obediente à norma gramatical, né, mas foge desse estilo lusitano. Celso Pedro Luft também realiza uma importante crítica sobre ela, dizendo que ela retrata em suas obras a evolução material, social, intelectual e moral do Rio do seu tempo. Sob o ponto de vista estilístico, ela alia a técnica zolaísta, né, realista, a uma constante preocupação de linguagem artística. Então, a representação social é forte, né? É uma das características realistas mais fortes na escrita de Julia Lopes. E ela retrata predominantemente essa sociedade burguesa da época. A Memórias de Marta, que é um romance, ela caracteriza a vida dos proletários, uma característica fortemente realista. A Falência, ela representa a infeliz e maltratada Sancha, uma negra recém-saída da escravidão. Na família Medeiros, ela retrata também a escravidão. A família Medeiros é um dos romances bem importantes da Júlia Lopes. Guiomar Torreção, a portuguesa, vai nos dizer uma crítica bastante importante sobre isso, né? Ela diz que dá pena desta senhora, trazendo a autorizá-la o vigor de seu talento e a prestigiosa eloquência da sua sensibilidade, brota então uma das mais irresistíveis propagandas a favor do abolicionismo, um dos mais violentos protestos exarado na pintura dos horrores da escravidão, contra o mercado da carne humana e com ele a apoteose da regeneração pelo trabalho, cujos frutos já sazonados constituem ao presente a riqueza, a glória e a prosperidade do opulento estado de São Paulo. Então, Guiomar Torreção, portuguesa, uma crítica literária portuguesa, vai afirmar tudo isso a respeito da Julia Lopes, dando a ela, né, os créditos que lhe são devidos na crítica literária. E ela ainda completa, né? Família Medeiros, onde tal sorte encontrasse nas duas literaturas brasileira e portuguesa a mesma larga vulgarização europeia que obteve pelo idioma em que era escrito, né, o célebre romance Cabanas de Pai Tomás. Júlia, então, seria uma benemérita. Ou seja, ela compara, né, a Cabana de Pai Tomás, que foi escrito, né, pela romancista inglesa, aos romances da Julia Lopes, dizendo que se ela também tivesse escrito
em língua inglesa, uma língua mais difundida do que a língua portuguesa, né? Ela teria hoje, seria hoje uma benemérita, não apenas, né, do cenário português e brasileiro, mas uma benemérita da humanidade. E seu nome gravar-se em letras imorredoras para homenagem da posteridade, né? Então, A Falência foi publicada em 1901. É, e destaca-se, né, dentre os vários romances da Julia Lopes. Ele não foi publicado em folhetins, foi revisto, né, escrito, trabalhado, pensado por vários anos, a própria escritora diz isso. Foi o resultado de um trabalho muito árduo, talvez o melhor trabalho, né, da própria escritora. E conserva, né, exatamente por isso, esse frescor de estilo, essa perspicácia de observação de costumes, né? A observação de costumes é a grande marca autoral da Julia Lopes. É, a sua filha Margarida Lopes de Almeida diz qual foi a origem do romance, em uma biografia que ainda hoje continua inédita. É, Ela diz, né? Escrevi este romance duas vezes. A primeira no meu livro de contos Traços e Iluminuras, escrita com meu nome de menina. Esse romance ela rasgou, tinha sentido a falta, né? O sentido que lhe faltava, o que o assunto exigia, e que só depois de mulher eu lhe poderia dar cantando no meu espírito, e só depois de muitos anos de casada e 5 vezes mãe foi que escrevi o primeiro. Este detalhe caracteriza a honestidade intelectual da romancista, dizendo, né, o esforço que ela teve para poder entregar aquilo que hoje nós conhecemos como a falência. E, como o próprio nome já diz, né, retrata uma decadência de uma família que tinha grandes privilégios econômicos. O patriarca era um grande comerciante de café, e esse patriarca vai à falência no fim do século XIX. Então, Júlia Lopes vai retratar isso como uma crítica social. Se passa, então, o romance da República Velha. O protagonista, Francisco Teodoro, e sua esposa, Camila, vão descrever ali os comportamentos típicos da burguesia, o cenário vigente. O casal tem 4 filhos. ah, o Teodoro é um homem de extremo, trabalho extremo, né? É capaz de perceber que sua esposa possui um. Ele não é capaz de perceber que ela possui um relacionamento fora do matrimônio, com o médico ali da família. E isso não a faz ter culpa ou sentir-se mal, uma vez que ela é abordada com aprofundamento à liberdade da mulher, né? Camila representa, então, essa sonhada liberdade das mulheres do século XIX. Então, a família perde todo o dinheiro, Francisco comete suicídio, e Camila, que já possuía uma origem humilde, é vista novamente nessa posição, né? Tendo que morar ali na casa da sobrinha do seu marido falecido, a Nina. Então, é um livro que mostra muito, né, a respeito dos desdobramentos das personagens femininas, a autonomia da mulher, a apresentação das adversidades que o sistema capitalista impõe a essas mulheres, né, a luta de classes. José Veríssimo, que foi um importantíssimo crítico literário sobre a Júlia, já dizia, né, que depois da morte de Toné de Machado e de Aloísio, o romance no Brasil contava apenas com dois autores consideráveis. Um era a Júlia Lopes e outro o Dr. Coelho. E ele vai dizer que mesmo diante de Coelho Neto, ele continua preferindo Júlia Lopes. Então a gente vai ver que os livros da Júlia Lopes talvez hoje não soem muito ingênuos, muito pouco amadurecidos, né? Contudo, para o período a que se insere, né, ali no século XIX, a crítica literária celebra bastante, né, essa obra da Júlia Lopes, mesmo diante de nomes como Coelho Neto, que era um autor grandemente difundido ali, sendo ali considerada pouco abaixo, né, de Toné, Machado de Assis, Aloysio de Azevedo. E José Veríssimo ainda acrescenta, né, que Coelho Neto tinha ali uma artificialidade de fundo e de forma. Estão falando ainda sobre o personagem principal, né? Lá no-
No artigo já dizia, né, que ele havia vindo de Portugal como um imigrante, como vários outros imigrantes, né, com a mão na frente e outra atrás, que enriquece por meio do trabalho árduo e honrado. É um personagem com muitas qualidades, ele é humano, ele é generoso, ele se casa pela necessidade de fundar uma família. É, pensando na questão da herança, né, desejando transmitir assim para seus descendentes a herança que que ele cria para si, para que ele serviria, né, já perguntava para que ele serviria que juntara se o não compartilhasse com uma esposa dedicada e meia dúzia de filhos que lhe herdassem virtudes e haveres. Então, o grande tema do romance é exatamente a falência. E a Júlia vai retratar essa época conturbada ali do século XIX, né? Conturbada não apenas socialmente, economicamente, politicamente, né? Final do século XIX, início do século XX. Então, a escritora viveu essa época, traduziu, observou, traduziu no seu romance, né? A falência é um sinônimo de uma crise, não apenas dessa família, como uma crise sistêmica ali implantada na sociedade brasileira. Este não é o último romance da Júlia, mas é o mais bem feito, né? Estruturado, maduro, repensado, original pela temática e ainda hoje muito atual. Lida com esses percalços que passamos hoje, né? E a articulista ainda diz, né, que de lá para cá, né, a gente só aperfeiçoou a crise, sofisticamos a crise e postergamos uma solução. Vai dizer, né, ainda que o romance é, representa com muita propriedade a falência da sociedade brasileira, né? E as consequências da Guerra do Paraguai foram também um enorme endividamento e destabilização do Império Brasileiro, assim como esse aparecimento das novas elites, a geração de 70, comprometida com a plataforma da modernização. A obra da Júlia obedece a um protesto, a um projeto estético, mas também um projeto nacional. Ela retrata a sua época, o seu tempo, ela contribui no sentido positivista, né, para o progresso do país. Sua consciência da saúde do país, da salvação da natureza é muito forte, avança para a época em que poucos se preocupavam com isso. Faz palestras, viaja ao país preconizando essas mudanças, né? Escandaliza-se nessas viagens com o número de árvores destruídas, retrata isso em suas obras. É, E este artigo que fala sobre a Júlia Lopes, que nós trouxemos aqui para contextualizar a autora nesse cenário, ele tem como objeto de pesquisa o romance A Falência de Júlia Lopes, enfatizando a análise das personagens principais, sobretudo as femininas, e as razões, investiga as razões do adultério da Camila, né, a protagonista. Então, alguns objetivos desse artigo são apresentar brevemente a escritora, analisar o romance, a falência, investigar as razões do adultério da protagonista, as hipóteses, né? O adultério da protagonista pode ser compreendido a partir da construção dessa personagem, das circunstâncias sociais e emocionais, sobretudo, as circunstâncias emocionais são bastante fortes. A obra A Falência reflete a crise e a queda do sistema econômico e social no Brasil no início do século XX. A Júlia Lopes, ela utiliza sua literatura para retratar e criticar aspectos da sociedade burguesa carioca, abordando temas como especulação financeira, desigualdade social e papel da mulher. Alguns argumentos deste artigo, né? Alguns argumentos que são desenvolvidos estão muito centrados ali no adultério de Camila, tentando identificar suas causas. Primeiro, um casamento por necessidade. Camila era muito pobre e aceita se casar com Francisco Teodoro como forma de escapar da miséria, sem estar apaixonada. A transformação pela influência do médico, então havia ali um médico da família que foi tratar de Ruth, uma de suas filhas, e acaba ali se tornando um amigo da família e futuro amante da Camila, né? Exerce uma grande influência sobre ela, molda não apenas a sua aparência, como seus hábitos, molda o seu comportamento, e acaba transformando Camila em sua obra, em uma obra de suas próprias mãos, né? Despertando nela uma nova identidade. E, de consequência, a paixão entre os dois. Então, existe uma insatisfação emocional da Camila,
não encontra no marido a conexão emocional e amorosa que ela busca, o que leva a se envolver com o médico. Existe então uma traição mútua, né? Camila ela vai descobrir que foi traída tanto pelo marido quanto pelo amante. Ela descobre posteriormente que o marido, que este amante também já era casado, e o que faz refletir, né, sobre a sua vida e buscar a sua independência fora então de relacionamentos afetivos. Então, a adultério ele é apresentado como resultado de um contexto muito amplo, né? Um complexo, contexto social, emocional, e é um tema central ali para explorar as contradições da sociedade burguesa da época. E alguns principais achados, né? A adultério de Camila é analisado como resultado da construção da personagem. A crítica social, né, sobretudo, não aparece, apesar de parecer um romance bastante ingênuo, existe ali fortemente marcada uma crítica à sociedade da época. Ah, outros achados. Retrato da sociedade burguesa, a independência feminina, o estilo literário da Júlia, né? Estilo muito elogiado pela escrita simples, porém trabalhada, essa capacidade de retratar com perspicácia os costumes e os problemas da época. E o achado também deste artigo, né? Revelando ali o esquecimento da autora, apesar de sua grande relevância para a Belle Époque. Ela foi gradualmente esquecida, né? Mesmo tendo uma obra consistente de qualidade. E a arte oculista chega à conclusão, né, da relevância da Julia Lopes para abordar temas sociais, econômicos, culturais, sendo a escritora mulher, um esquecimento injusto dessa autora e a atualidade do romance A Falência. Então, eu vou passar aqui para a leitura de algumas partes iniciais do nosso romance A Falência, para que vocês tenham mesmo uma ideia mais concreta de como que se estrutura, né, a linguagem, essa simplicidade da linguagem da escritura. Eu vou compartilhar aqui para vocês o iniciozinho do livro, fazer a leitura rápida aqui de algumas partes, para que vocês tenham, então, noção do que quis dizer, né? Esse artigo que nós lemos hoje. Então, a Júlia inicia assim. O Rio de Janeiro ardia sob o sol de dezembro, que escaldava as pedras, bafejando um ar de fornalha na atmosfera. Toda a rua de São Bento, atravancada por veículos pesadões e estrepitosos, cheirava a café cru. Era hora de trabalho. Então, aqui ambienta no Rio de Janeiro, já traz o panorama da produção de café, que vai ser a grande empresa, né, do protagonista e também a grande razão da sua própria falência. E esse ambiente movimentado, né, dessa metrópole que surgia, é, com uma grande movimentação ali na cidade. Então, este é o ambiente que ela nos traz inicialmente. Entre o fragor das ferragens sacudidas, o giro ameaçador das rodas e os corcovos de animais contidos por mãos brutas, o povo negrejava suando compacto e esbaforido. A porta do armazém de Francisco Teodoro era nesse dia grande o movimento. O carroceiro, em pé, dentro do caminhão, onde ajeitava as sacas, gritava zangado, voltando-se para o fundo negro da casa. Andem com isso, que às 11 horas tenho de estar nas docas. E os carregadores vinham, sucedendo-se com uma pressa fantástica, a tirar as sacas para o fundo do caminhão, levantando no baque nuvens de pó que os envolvia. Uns eram brancos, de peitos cabeludos, mal cobertos pela camisa de meia enrugada, de algodão sujo, outros negros, nus, de cintura para cima, reluzente de suor, com olhos esbugalhados.
Ao cheiro do café misturava-se o do suor daqueles corpos agitados, cujo sangue vivo se via palpitar nas veias entumecidas do pescoço e dos braços. Aqui a gente já vê um conflito de classes, né? Mesmo homens brancos e muito pobres ali já tinham o que vestir, ao contrário dos negros que estavam ali saindo, né, da escravidão, nus de cintura para cima, né? Assustados, com olhos esbugalhados. No desespero da pressa, o carroceiro soltava imprecações aos berros, furioso contra os outros carroceiros que passavam raspando-lhe a caixa do caminhão, todo derreado para a aniagem das sacas, respirando a poeirada que se levantava delas. Os outros respondiam com iguais impropérios, com os cocheiros dos tílbures em esperas forçadas, ouviam rindo, mastigando o cigarro. Os carregadores serpenteavam por meio de tudo aquilo como formigas em correição, com a cabeça vergada ao peso da saca, roçando o corpo latejante nas ancas lustrosas dos burros. Então, observe que aqui é uma descrição do trabalho de operários, né, de serviçais, vamos dizer assim, ali, o que é revelador, né, de como que a Julia Lopes também se identificava com essa característica do realismo brasileiro de representação dessas classes menos favorecidas, desses operários, desses trabalhadores braçais, ali no início, é, ali no início do século XX, né, finais do século XIX. Lembrando muito, né, aquelas imagens é, de operários, né, que nós temos aí nas nossas pinturas modernistas. Os carregadores serpenteavam por meio de tudo aquilo como formigas em correição. Lembra que a gente falou sobre isso, né? Sobre a animalização, que era uma grande característica, né? Da escrita literária daquela época. Transeuntes recolhiam-se apressados de vez em quando para dentro de uma ou outra porta aberta, no pavor de serem esmagados pelas rodas que invadiam as calçadas, resvalando depois com estrondo para os paralelepípedos da rua. Aqui, ali, acolá, pretinhas velhas, com um lenço branco amarrado em forma de touca sobre a carapinha, varriam lépidas com a vassoura de piaçava os grãos de café espalhados no chão. Com o mesmo assodamento, peneiravam-nos logo em uma bacia pequena de folha com o fundo crivado a prego. Era o seu negócio, que aqueles dias de abundância tornavam próspero. Enriqueciam-se com os sobejos. Assim, em toda a rua só se viam braços a gesticular, pernas a moverem-se, vozes a confundirem-se, chocando nas pragas, rindo com o mesmo triunfo, gemendo com o mesmo esforço, em uma orquestra barulhenta e desarmônica. A não serem as africanas do café e uma ou outra italiana que se atrevia a sair de alguma fábrica de sacos com dúzias deles à cabeça, nenhuma outra mulher pisava aquelas pedras só afeitas ao peso bruto. Aqui essa imagem é bastante importante, porque a mulher não participa, a mulher, mãe, matriarca, aristocrática, ela não pertencia a este cenário público, né? Então aqui a gente vai observar essa grande diferença que ela coloca, né, magistralmente. Havia uma presença feminina nas ruas, que eram a de negras recém-saídas da escravidão ou de mulheres imigrantes, como esta italiana. Mas as mulheres, né? Nenhuma mulher aristocrática pisava para fora de casa, pisava aquelas pedras, né? Então aqui já começa a Júlia a mostrar também essa questão de classe vinculada à feminilidade. Dominava ali o trabalho viril, a força física movida por músculos de aço, peitos decididos a ganhar duramente a vida. Esses corpos de atletas, essas vozes que soavam alto num estridor de clarins de guerra, davam à velha rua a pulsação que o sangue vivo e murcho dá a uma artéria correndo sempre com vigor e com ímpeto. Já de outras ruas descia aquela onda quente, arfante de trabalho, vinha da Rua dos Beneditinos e vinha dos armazéns da Rua Municipal, todos atulhados de café, que esvaziavam em profusão por os trapiches e as docas, tornando-se logo a encher famintamente.
Uma e outra soleira de porta-trabalhadores sentavam-se descansando um momento, com os cotovelos fincados nos joelhos erguidos, salivando o sarro dos cigarros, a saborear uma fumaça, olhando com indiferença para aquela multidão que passava aos trancos e barrancos, na ânsia da vida, num torvelinho de pão e gritaria. Essa descrição detalhada e essa capacidade que ela nos coloca de visualizar esse cenário também são características muito realistas, do período realista, né? De vez em quando, grupos de rapazinhos, a maior parte italianos, surgiram nas esquinas e percorriam todo o quarteirão às gargalhadas, enchendo os bolsos com café das africanas, velhas cujos guinchos de protesto se perdiam, abafados pelo ruído complexo da rua. Dentro dos armazéns, a mesma lufa-lufa. No de Francisco Teodoro não havia paragens. Então aqui começa a aparecer, né, esse protagonista. O primeiro caixeiro, seu Joaquim, um homem moreno, observa aqui uma profusão dessas cores, né? Negros, morenos, italianos, mas sempre pobres trabalhadores braçais. Pecado das bexigas, de olhos fundos e maçãs de rosto salientes, gesticulava em mangas de camisa, apressando os carregadores esbaforidos. À porta, um capataz de tropa, mulato, furava com o furador tubular de aço, latão, todas as sacas que saíam para que se escapasse pela abertura uma mancheia de grãos. Os carregadores apenas retardavam os passos nessa operação e o café caía cantando na soleira. Ao fundo, um rapazinho magro e amarelo, Ribas, apontava num caderno o número de sacas que levavam rente à escada de mão por onde os carregadores subiam para as tirar do alto das pilhas, correndo depois pelo asfalto desgastado e denegrido do solo. Tudo era feito numa urgência, obrigada a grande movimento. Um sopro ardente da vida, uma lufada de incêndio bafejava por 100 homens arquejando. Ao mesmo tempo, na febre da ambição, varava todo aquele extenso porão negro sem janelas, ladeado de sacos sobrepostos, adornados nas vigas sujas do teto por infinita quantidade de teias de aranha, enredadas como longas sanefas viscosas de crepe russo. Então aqui ela vai descrever ainda é, esse cenário externo, né? E depois ela descreve também com muita vivacidade os cenários internos, que é um cenário completamente diferente, né? E ele vai dizer o seguinte: ah, e havia sempre muito o que fazer naquela casa, uma das mais graúdas do comércio do café. Ao lado do armazém, comunicando com ele por uma portinha, havia à esquerda o corredor e a escada, que levava ao escritório acima no primeiro andar. Em uma sala ampla, quadrada de madeiras velhas e papel barato, o senra guarda-livros escrevia em pé junto à escrivaninha colocada ao centro. Em outra carteira trabalhavam mais dois ajudantes, um velho moto de sorriso amável e modo submissos, e o outro moço bilioso de barbinhas pretas mal plantadas em um queixo quadrado. Nessa sala, o trabalho era silencioso. As penas não paravam, mal dando tempo às mãos para folhearem os livros, um trabalho mais intelectual, né? As diversas papeladas diziam-se frases sem se levantar os olhos da escrita, e as perguntas eram apenas respondidas por monossílabos. A um canto, sobre a mesinha sólida, entre uma das janelas e a parede, estava a prensa de copiar, e no outro canto, em um banco alto de madeira pintada, a talha de filtro já enegrecida pelo uso. Pelas paredes, pastas de molas rotuladas em filas, preenche de contas, recibos e cartas a responder. Ao fundo, entre a talha e o corredor da entrada, abria-se uma janela para o negrume do armazém, sob uma clarabóia estreita de pouca luz. Era um gabinete, ao lado com uma janela para a rua e igual à vareza de mobília, que o dono da casa escrevia a sua correspondência, bem repousado em uma larga cadeira de braços. Ele ali achava acabado de fechar uma carta. Toda sua pessoa ressumava fartura, a altivez de quem sai vitorioso da teimosa luta. Gordo, calvo, de barba grisalha, rente ao rosto claro, com os olhos garços, tranquilos e os dentes brancos e pequeninos. Tinha um ar
belo ar de burguês satisfeito. Não era alto e, quando andava, fazia tremer a casa, tal a firmeza de seus passos pesados. Um ou outro empregado vinha de vez em quando fazer-lhe a pergunta, a que ele respondia com paciência, indicando claramente as coisas, com minúcias, para evitar confusões. Francisco Teodoro, a sua larga secretária de peroba, dava a face para o cofre de ferro, de trincos e fechaduras abertas. Tinha ele, por hábito, tomado já um cacuete, remexer com a mão curta e gorda o dinheiro e as chaves guardadas no bolso direito das calças. No começo da sua vida dura de trabalho, de ásperas economias, aquilo seria feito com intenção. Agora representava um ato maquinal, alheio a qualquer pensamento de avareza ou de orgulho de posse. Depois de muitas horas de trabalho febril, sem repouso, vinha o momento de paragem, a hora do café, que o mulato moço Isidoro levava primeiro ao escritório, servindo depois os empregados no armazém. Tu observa que aqui, neste espaço do escritório, existe uma confusão, né? Você não sabe exatamente se ele está em casa, se ele está no escritório dele, se existe muito unido, né? Muito ligado esse espaço do armazém, o espaço da casa, o espaço da rua, unido por brevidades, né? Vamos dizer assim. Não existe aquela distância, né, entre o universo do trabalho e o universo doméstico. Ali se confunde, né, dada essa necessidade de Francisco Teodoro de estar sempre nesse trabalho árduo, né, que é um trabalho intelectual que o faz ali enriquecer, né, na época da produção do café. Mas que também já foi um trabalho braçal, né, haja vista a sua origem de também imigrante português. Os degraus já gastos da escada rangiam então ao peso de um comissário vizinho, João Ramos, e do ensacador Lemos na rua de Beneditinos do Negreiros, na rua das Violas, e do Inocêncio Braga, recentemente associado ao grupo. Às 2 horas reuniam-se sempre ali o cafezinho, descansando o corpo, desanuviando o espírito, com palestra de seu interesse e de seu gosto. Nesse dia tinham soado já as 2. Quando os negociantes aparecem, Francisco Teodoro levantou-se e bateu com os pés, enrugando as calças. Homem, vocês tardaram, culpa do Lemos. E depois, aqui há uma linguagem muito simples, né, e cotidiana, é, ali do dia a dia. O senhor está com a casa repleta, tem exportado muito café. Felizardo, aproveite a época, não pode ser melhor. Corria então o ano de 891, em que o preço do café assumia proporções extraordinárias, o movimento crescia e casas pequenas galgavam aos saltos grandes posições. O que eu te invejo, disse o Ramos, o único que ousava tratar Teodoro Porto. Não é a fortuna, é a mulata que tinha engoma as camisas. Os outros olhavam rindo para o alto e lustroso peitilho do dono da casa, que saboreava o café com ar satisfeito de pé, com o pires muito afastado do corpo, seguro na ponta dos dedos. Não é Maessa, regugou o Lemos. O comendador Lemos de beneficência, franzindo o narizinho, submerso entre as duas bochechas, que nem de criança. Depois de um riso fraco e desafinado, ouviu-se a vozinha aflautada do Inocêncio, perguntando a Teodoro: aqui seu vizinho Gama Torres é que fez um casão de um dia para o outro, hein? Homem sempre? É verdade aquilo? Sim, tenho provas, afinal eu inspirei um pouco do negócio. Fixaram todos à vista o no Inocêncio Braga. Era um homem pequenino, magro, com os olhinhos negros febris e um fino bigode castanho quase perceptível. Custa-me a crer nesses milagres, ponderou Teodoro, pousando a xícara na bandeja que o Isidoro oferecia. Questão de arrojo, presumiu Alta, abarrotou no armazém e esperou a ocasião. O sogro ajudou, está claro. Não meditou nas consequências que poderiam sobrevir se desse em baixa. Quem me fala em baixa? Eu só lhe digo que o comércio do Rio seria o melhor do mundo se tivesse muitos homens como aquele. Senhores, audácia ajuda a fortuna. Fiquem certos de que o bom negociante não é o que trabalha como um negro e segue a rotina dos seus antepassados analfabetos. O negociante moderno age com o espírito de quem do que com os braços e alarga os seus horizontes pelas conquistas nobres do pensamento e do cálculo. O Torres é de bom estofo, é destes. Conheço os homens. Aqui novamente reforçando a natureza intelectual do seu trabalho, né? Frente à natureza braçal dos negros, recém-saídos da escravidão e dos demais imigrantes. Olhavam todos para a inocência com um certo respeito, reconhecendo-lhe superioridade intelectual.
Gama Torres teve dedo? Teve, sentenciou Lemos. E logo Inocêncio acrescentou: também aquele está destinado a ser o nosso Rothschild. Teodoro contraiu as sobrancelhas. Ser o primeiro negociante, o mais hábil, o mais forte, fora sempre o seu sonho. Voltando-se, inquiriu de outras explicações miúdas acerca daquele negócio fabuloso. O tempo favorecia as especulações e ele meditava no assunto, analisando a barba grisalha rente às faces gordas e macias. Aqueles ainda continuam dialogando por muito tempo a respeito desse comércio, né, do café. E aqui ele ainda vai falar sobre. Vai aparecer aqui um ambiente mais doméstico. Vamos ver aqui em que momento que isso aparece. Aqui. Em uma sala vasta, quase nua, mal clareada por um lampião de querosene, viu Teodoro pela primeira vez Dona Emília, uma senhora bonita, de ar majestoso e olhos trêfegos, e suas duas filhas mais velhas, Camila e Sofia. Camila fazia crochê perto do lampião, Sofia refugiara-se para um canto do canapé, queixando-se de cabeça, e a mãe começou a falar com ar de sinceridade muito demonstrativa. A cada instante o nome de Camila saía-lhe da boca com elogio. Era a filha mais velha, mais instruída, pilhara os tempos das vacas gordas quando o pai exercia um cargo lucrativo. Os dedos de Camila apressavam-se no crochê, com certeza ela havia de ter errado os pontos e sentido os olhares de Teodoro queimarem-lhe a pele, que a tinha linda de um alvor azul de camélia. Dona Emília asseverava que a sua Mila, como a chamavam em casa, esquecia-se das suas prendas, obrigadas pela necessidade de fazer serviços domésticos. Francisco Teodoro comoveu-se com a ideia de que aquela mulher talhada para a rainha passasse os dias a picar os dedos na agulha e a calejar as mãos com o uso de vassoura de ferro. Trabalhar para os homens é bom para os homens, de pele endurecida e alma feita de coragem, olhou para a moça com veneração. Era bonita, alta, com grandes olhos aveludados, cabelo ondeado preto e uns dentes perfeitos, muito brancos, mas que ela mostrava pouco, sorrindo apenas. Da irmã Sofia, na sombra, mal se adivinhavam as feições. E uma das frases em que a abundância do amor materno lhe debuxava as perfeições, Camila saiu de ao pé da luz e foi para a janela olhar para o escuro. Como correu depressa aquela noite. Francisco Teodoro saiu tonto. O amigo ria-se. Não lhe tinha dito. Gostava-se de ser casamenteiro. Levaria em breve tudo ao fim. E dias depois o Matos pedia a mão de Camila para o amigo. Começou então a série de presentes e de visitas. Mila tinha sempre o mesmo embaraço e a mesma brandura de sorriso. O que ela ouvia da família não podia adivinhar Francisco Teodoro, que a sentia umas vezes reservada, outras vezes confiante. Adiou-se a partida para Sergipe, houve doenças em casa, prolongação do noivado, peregrinações de Teodoro por aquele morro do castelo, com raminhos de violeta para Mila, todas as doçuras de namorado. Casaram-se em um lindo dia. Ele dera grandes esmolas aos pobres da igreja, Mila parecia um anjo entre as nuvens brancas. Depois a família partiu para Sergipe, o pai era coxo, mas levava a carteira gorda. A mãe, com o seu modo de rainha destronada, as irmãs iam bem enroupadas e todas tranquilas sobre o futuro de Mila e o filho mais velho, Joca, por quem Teodoro prometera olhar e que andava por aí à toa. A sua maior comoção fora ao entrar em casa na Rua da Candelária, supusera, sempre que ela apalpasse, com sofreguidão, todo o seu ninho, e na alegria de ser a dona, a senhora de tantas coisas compradas por agasalho do seu amor, mas não, em vez de ir para o interior, Camila fora para a sacada. Ele acompanhou-a. Ou seja, uma mulher que tinha sempre os olhos para fora de casa, né? Em frente, os telhados mais baixos sucediam-se irregulares, cortando-se em linhas angulosas de um vermelho sujo. As casas desiguais acumulavam-se, paredes ameaçando paredes, janelinhas de sótão espiando as telhas estriadas de limo, de onde emergiam chaminés negras e curtas baforando o fundo. Camila murmurava, como quem só fala. Se ao menos se visse o mar, disse, e curvava-se para a rua,
quando a badalada de um sino reboou perto, formidável, prolongando o sino, um som que era como o gemido da cidade inteira. Mila ergueu-se com estremeção e voltou para o perfil da igreja, o olhar estático. Ela sorria do susto, enquanto ele sorria do susto, enquanto ela dizia, como é alto. Depois desse vieram dias tranquilos, a mulher bordava almofadas para o sofá e moldurava os cromos com musgos e flores secas. Tinham-se acostumados um ao outro, viviam em paz, quando a Sidônia reapareceu na vida de Teodoro, obrigando-o a desvios de infidelidades. Minha pobre Camila desconfiava nunca. Também nada lhe tinha faltado e já devia ser um regalo para ela cobrir-se de boas roupas. O seu corpo de neve ter mesa farta, andar pela cidade atraindo as vistas no deleite de sua graça. Então iam grandes remessas para Sergipe. O sorvedouro, aquela família, sempre exalando lamúrias em todas as cartas, na sede insaciável de dinheiro. Por esse tempo, seu grande desgosto era o cunhado Joca, que se lhe metia em casa com seus maus costumes de vadio. Ele fora o causador de tantíssimas querelas, e agressivo na sua inocência, sua indolência, mal-humorado pelas dívidas de jogo e ingrato, má raça, além do mais, pespegara-lhe depois com a filha em casa, aquela pobre menina, tão enfesada nos seus primeiros tempos, fina como um caniço e com uma tosse do cão, e repercutia pelos corredores. Enfim, essa ao menos servira depois para ajudar Camila a criar as filhas que o Mário, esse já ela encontrara forte como um herói. Então aqui a gente observa um pouco desse cenário doméstico, né? Depois de Camila casar-se, já em cenário de infidelidade, Camila sempre ter os olhos para fora de casa, na sua busca, na sua ânsia por liberdade. E assim inicia-se então este romance. Então convido vocês a avançarem um pouco mais na leitura, né, para poder conseguir compreender aí como que aconteceu nesse adultério de Camila, as razões pelas quais ela levou a este fim, né? Também acompanhar a derrocada de Francisco Teodoro. Realmente é um romance que nos prende, né, a atenção e de uma linguagem muito simples, de uma leitura muito fácil, que nos dá, de fato, uma ideia de como era ali a sociedade do século XIX, em suas imperfeições, em seus vícios, em seus costumes, sobretudo. Um retrato de costumes é uma grande característica dos livros da Julia Lopes. E aqui, na Falência, a gente tem boas provas disso, né? Desejo a vocês aí bons estudos e vejo vocês lá nos nossos fóruns de compartilhamento.